seja bem-vindo, bem-vinda a mais uma edição aqui do nosso programa Anápolis em Pauta, sua revista eletrônica semanal na cidade de Anápolis. Lembrando que nós estamos no nosso mês especial aqui para o nosso município, né, a qual Anápolis completa 119 anos. E para a gente falar um pouco da história de Anápolis, conhecer um pouco da população que aqui passou e ainda continua por aqui, eu tenho a grata satisfação de receber aqui nos nossos no microfones aqui do Anápolis em Pauta o professor Dr. Juscelino Polonial, que é sociólogo e também presidente do Instituto Histórico e Geográfico de Anápolis. Professor, seja bem-vindo, é um prazer recebê-lo aqui. Obrigado, boa tarde a vocês, os ouvintes. Também é um prazer estar aqui, obrigado pelo convite. Professor, aquela grande história, né? Afinal de contas, e aí? Anápolis completa 119 anos de emancipação política ou de aniversário? Conta um pouquinho pra gente dessa confusão um pouco, né? O pessoal, uma certa confusão, ela não é tão complicada, não. Assim, a cidade de Anápolis realmente tem 119 anos, né? Mas o município ele tem 139 anos que ele é emancipado, então seria praticamente 20 anos a mais, né? Por quê? Porque Anápolis, o que hoje é Anápolis, pertencia ao município de Pirenópolis até o final do século XIX. Em 1887, né, por uma lei, foi criado então a vila, né, de Santana das Antas, que não chamava ainda Anápolis, né? E, portanto, desde essa época, a Anápolis não Anápolis, a vila já é emancipada, inclusive com a definição geográfica, né, dos limites geográficos, que pegou boa parte do terreno de Pirenópolis para formar a vila. E depois, tanto que nós tivemos a posse do prefeito, né? O prefeito Zeca Batista tomou posse em 1892. Então, Zeca Batista é o primeiro prefeito, não foi eleito, então o primeiro prefeito ele é empossado, até porque você está montando a vila, e logo na sequência, né, 2 anos depois, você vai ter a eleição do primeiro prefeito. Na verdade, no ano seguinte, né, o primeiro prefeito é eleito em 1893, chamado Lopo Ramos, e ele foi eleito com uma votação estrondosa de 68 votos. Uau! Porque assim, você não tinha muitos eleitores. Não. Naquela época, o total de votantes da cidade foi de 193 votantes. Né? Então, o total. E ele teve, então, 35% dos votos. Então, o primeiro prefeito de Anápolis eleito com 35% dos votos foi o Lopo Ramos, o que é uma prova concreta de que a cidade era autônoma, era independente, né? Só que eles chamavam de intendentes, eram os intendentes, né? E o Lopo foi o primeiro e era muito novo, ele tinha 24 anos mais ou menos, né? Então o cara era um rapaz, né? E ele assumiu a prefeitura, portanto, só com o nome de intendência. Então essa nossa autonomia política, ela tem 139 anos. Agora o nome Anápolis sim tem 119. Aí quando ela sai de vila para virar cidade, que era um status que tinha naquela época, que hoje já não tem mais esse modelo, não é usado mais, né? Aí sim, aí Anápolis tem 119 anos. Que aí todo ano a gente comemora e aí segue desde, Exato. né? Você sabe que, inclusive, tem alguns historiadores que defendem que não deveria comemorar essa data, na verdade, a emancipação política, mas a primeira data, que seria dia 15 de dezembro, que é quando foi criado, ou em termos assim, oficialmente foi criada a vila, né? Aí que você é autônomo. Então, no dia 15 de dezembro, se você vai comemorar a emancipação política nossa, deve ser 15 de dezembro, e não 31 de julho. Mas aí colou muito ao nome Anápolis, então ficou por conta do nome de ser Anápolis, né? Aí acabou criando essa cultura de se comemorar, na verdade, o aniversário da cidade de Anápolis. Tá? Aí sim, aí está correto. Agora, a emancipação política, não. E por que o 31 de julho, então, professor? Pois é, porque foi quando exatamente foi criado o município, aí foi criada a lei, né? Exatamente, aí sim. Aí o 31 de julho é quando você faz essa mudança de vila para cidade, no dia 31 de julho, aí sim você passa a ter a cidade de Anápolis. Então, comemorar 31 de julho com Anápolis está correto. Agora, dizer que é emancipação política fica errado. Entendi. Mas já existia também, a gente fala muito sobre a história como chama? Da mulinha que empacou, e tem todo um folclore. Toda história tem um folclore. Se não tiver folclore, né, professor, não vira história, né? Mas eu acho que faz parte do imaginário popular, né? Por exemplo, as pessoas falam assim, porque a santa, porque aí o burro empacou, porque no burro tinha a santa, aí criaram a capela. Eu costumo dizer o seguinte, quando você pesquisa a história da cidade, né, você vai ver, por exemplo, que já em 1830, portanto, 40 anos antes da capela, você já tem comemoração de festa em homenagem a Santana.
Então, você tinha as pessoas que moravam... Quem é que morava aqui nessa região? Eram poucas pessoas, deviam-se ali... Eram fazendeiros, era agrário, né? Então, eles escolhiam uma das fazendas e faziam uma festa em homenagem a Santana já em 1830, 1840 e tudo. E aí depois, ou seja, 40 anos depois que veio a capela. Então, eu costumo sempre dizer o seguinte, não é a capela que deu origem à cidade, é a festa que deu origem à capela que depois deu origem à cidade, né? Agora, o burro pode ter empacado? Pode ter empacado, não tem nada diz que ele pode não ter empacado, né? E aí sim, aí cria esse imaginário, então tá, vamos construir a capela, vamos, mas não é a questão do burro empacado que começou a festa de Santana. A festa de Santana tinha 40 anos antes do burro empacar, né? Mas enfim, né? Mas fica um pouco imaginário essa história toda, né? Mas já tinha festa. Se não tiver um pouquinho de folclore, não tem graça a história, né, professor Celino? Mas assim, mas é interessante, porque as pessoas faziam essas festas, porque como não tinha cidade, eles faziam nas fazendas mesmo, aí as pessoas iam para lá. É igual quando você faz, agora, por exemplo, agora desse mês de julho, agora tem a festa do doce lá em Lagolândia, lá na terra de Santa Dica, né? Então você faz uma festa, um local, as pessoas se reúnem. Então era mais ou menos isso que acontecia naquela época, né? Então como não tinha cidade, né? Você tinha só... povoado ali, né? Não tinha um povoado, você tinha apenas as fazendas. Então as pessoas escolhiam uma fazenda, elegiam uma fazenda e iam para lá e faziam homenagem a Santana. E assim foi 40 anos. Então a festa de Santana tem 200 anos. A festa de Santana. Não começou nem com a vila, nem com a cidade. Começou bem antes. Né? Olha que interessante. Professor, a gente falando sobre a história, o que é assim, os momentos mais decisivos que podem... Que determinaram o crescimento e desenvolvimento da cidade? Aí eu destaco 2 momentos assim, que para mim foram cruciais, né? A ferrovia e o DAIA. Esses 2 momentos, quando você estuda a história, principalmente a história econômica da cidade, porque ela vai ter impacto em vários aspectos. Quando você estuda a ferrovia, ela vai impactar na questão dos imigrantes. Aí isso vai impactar numa diversidade cultural. Então, por exemplo, você pega a cidade de Anápolis, né? Quando a ferrovia chega em 1935, né? Então, quando a ferrovia chega, você tem uma quantidade enorme de imigrantes que vieram de vários estados, inclusive do exterior, né? E vieram e acoplaram. Teve épocas aqui em Anápolis, na década de 30 e 40, que a população de imigrantes era de 60%, a de população local era de 40%. Então, você tinha mais imigrantes do que morador local, digamos assim, né? E isso deu o caldo cultural que é Anápolis hoje. Então, hoje você tem, por exemplo, uma mesquita, que representa a religião islâmica. Você tem uma igreja ortodoxa, que representa os católicos ortodoxos, né, da parte oriental da Europa, né, que tem muito a ver com a coroa sírio-libanesa, que os sírio-libaneses nasceram ali, os católicos são católicos ortodoxos, né? E aí você tem, né, além disso, você tem toda uma questão também da cultura, da identidade árabe na cidade. Então, isso tudo formou uma sociedade, no geral, de imigrantes, né? Então, a Anápolis criou muito essa identidade por conta da ferrovia. E aí isso trouxe muito investimento, né? Ao ponto da cidade nos anos 30, 40, 50 e 60 ser o grande polo econômico do Centro-Oeste. E isso reflete na cultura, por exemplo, cinema, né? A Anápolis tinha 4 cinemas enormes, cabia mais de 1.000 pessoas nos cinemas, né? E chegava filme em Anápolis que não chegava em Goiânia. Hoje inverteu, né? Hoje chega em Goiânia, mas não vem em Anápolis. Não né? chega de jeito nenhum aqui. Mas então você tinha que o cine, digamos assim, chique da cidade era o Vera Cruz. Né? Então, assim, entrava-se no auge dele você não entrava de short. Não tinha que entrar com a roupa assim, mais elegância, social, né? Você não entrava, vou pro cinema de short e sandália. Não entra, não, tem que ser de sapato. Então, ele tinha uma normativa para entrar no cinema, né? E você tinha outros 3 grandes cinemas. Você tinha o Cine Santana, que o Cine Santana é ali na Praça Bom Jesus, onde hoje é um mini shopping, né? Você tinha o Cine Santa Maria, que é no final daquela rua do Hospital Evangélico, lá no final, que hoje parece que até lá tem vários comércios assim, bem pequenos, bem no finalzinho da rua. Tinha o Cine Rox, que é em frente ao Hospital Evangélico, né? Todos eles apareceram. Então, teve Anápolis, eu já escrevi um artigo sobre isso. No auge do cinema napolitano dos anos 70 e até mesmo comecinho dos 80, você chegava a ter 20.000 pessoas no cinema. Porque você pega um final de semana, você tem 4 cinemas. Cada cinema tem um que cabia 1.200 pessoas. Eu acho que o Cine Santana é o maior, cabia 1.200. Por isso falava Cine Teatro, ele era um teatro também, né? E o Cine Rox é a mesma coisa. Então você pega ali 5 sessões de cinema no sábado e 5 no domingo, você colocar 1.000 pessoas, você faz as contas, dá 20.000 pessoas. Então você tinha 20.000 pessoas circulando ali entre sexta,
Geralmente começava sexta à noite as sessões, né? E até no domingo você tinha sessão à noite, você tinha matinê, chamava de matinê porque era à tarde, né? Você tinha os matinês. Então, quando você soma tudo, dá mais de 20 mil pessoas circulando naquela região entre a Praça James Francis até a Praça Bom Jesus. Então, você movimentava o centro da cidade no final de semana. O final de semana hoje no centro de Anápolis ele é morto. Acho que até comercialmente agora tem se feito um apelo muito grande, né, pelos centros da... Mas os centros da cidade vão morrendo também, não também, isso é uma prática comum do crescimento da cidade, não é um problema de Anápolis, né? Porque a cidade vai crescendo, então, por exemplo, você pega a Jaiara hoje ela tem vida própria. O morador da Jaiara não precisa deslocar para o centro para comprar. Lá tem tudo. Região do Recanto Sul, a mesma coisa, exatamente. né? Aí você tem lá, aí na região da Pedro Vica, a mesma coisa. Você vai na região que vai ali para a região... Industrial lá também, né? Então, os bairros, as regiões do bairro, elas vão criando sua própria... Eu moro num bairro que ele é pequenininho, que é o bairro Alvorada, ali perto do Campo do Anápolis. Ali, tudo que eu preciso comprar tem no meu bairro ali. Eu não preciso vir aqui no centro da cidade comprar essas pequenas coisas do dia a dia que a gente utiliza, de alimentação e tudo. Meu bairro tem 3 supermercados, então eu não preciso sair lá para vir lá no centro da cidade comprar. Eu tenho um mercado que eu vou a pé. Então já tem mercado, tem uma padaria, tem farmácia, você já está bem, né? Exatamente, então você tem tudo. Então isso é um fenômeno. Agora, o que você pode fazer? Eu acho importante, aí o papel do Instituto Histórico, eu acho importante nessa luta, você pode revitalizar o centro. Por exemplo, eu vou dar aqui um projeto que não é meu, é de um projeto, inclusive, que ele é até membro do Instituto, né, que é o Lucas Vargas. Ele tem um projeto de revitalização muito legal, que é ali aquela pequena vielazinha, quando você sai do Terminal do 11, ela é uma vielazinha que tem um comércio bem antigo, ela é bem pequenininha. Ali passavam os trilhos. Olha que projeto mais maravilhoso dele, se a prefeitura encampasse isso, eu acho que deveria encampar, né? Aquela rua, ela passa a ser uma rua de lazer, você fecha ela como rua, e aí você cria dois bares, né, assim, bem retrô, no começo e no final, e você revitaliza, e no meio daquela rua colocava os trilhos de novo para dar uma sensação de retrô. E aí você faz os comerciantes vão adorar, porque vai revitalizar a região deles, né? E você vai criar uma atividade cultural ali. Então você pode fazer revitalizações para você melhorar o centro. Esse é um projeto bem interessante, que poderia ser, não ficaria caro, entendeu? É só você, porque já está até pavimentado, então você vai uma revitalização. Então acho que alguns programas de revitalização acontecem em São Paulo, no Rio, em Goiânia, né? Então dá para fazer aqui também. Dá para a gente pensar, reviver o centro, reviver né? o centro. E principalmente com a área cultural, que aí você resgata 2 pontos, né, professor? É a área cultural que resgata isso. É a questão da cultura, né? O Nietzsche fala que a vida sem a música seria um erro. E eu diria, eu sempre gosto de estender um pouco, né? O Nietzsche fala assim, não é só a música, a arte, a vida sem a arte é um erro. Porque é a arte que torna a vida mais leve. Porque a vida por si só, ela é muito dura, né? Para todos nós. Exatamente. Então, assim, a arte faz a vida ficar um pouco mais leve, né? Então, eu penso que a gente poderia, né, olhar mais para o centro com esse lado, assim, o que nós podemos fazer para revitalizar o centro, né? Você sabe que tem proposta de fechamento até mesmo ali num pedaço da Barão para revitalizar. É claro que aí é uma coisa complexa, mas assim, tem projetos, né? O pessoal que trabalha muito aqui em Anápolis tem o curso de arquitetura. O pessoal da arquitetura tem projetos assim, muito bons para a cidade, sabe? Se ouvir um pouco mais a prefeitura, ouvir um pouco mais esse pessoal, eles têm projetos, né, assim, bem interessantes. Inclusive, esse da revitalização lá é de um arquiteto. Então, eles têm essa preocupação do espaço, né, de ser um espaço mais que as pessoas possam frequentar. E a cultura gera rendimento para a prefeitura, né? Justo, seria um movimento para todos, né, para todo mundo. Todo mundo ganharia com isso, né? À noite, você poderia revitalizar uma noite que é morta no centro da cidade. Você passa a noite na cidade e está morto, né? Na verdade, a cidade como um todo, no movimento noturno, ela tem andado um pouco para trás, vamos dizer assim. Ela tem regredido bastante, né? Não tenho dúvida. Bom, a gente contando um pouco da história, para você que está chegando agora, seja bem-vindo, bem-vinda. Nós estamos aqui no Anápolis em Pauta, trazendo o professor Dr. Juscelino Polonial, que é sociólogo e presidente do Instituto Histórico e Geográfico de Anápolis, nesse mês alusivo, né, especial aos 119 anos da cidade de Anápolis. Bom, professor, o senhor que acompanha, pesquisa um pouco da história, né? Já tem um tempo aqui na cidade. Quais fatos assim importantes que a gente passa despercebido, que a gente pouco conhece? Tem alguns destaques aí? Mas eu estava sacando essa questão, né, que eu ia falar da ferrovia e do DAIA, né? Sim. Então, assim, eu acho que esses dois
momentos, né, até pela leitura como eu faço a minha interpretação de história, ela tem muito a ver com o desenvolvimento econômico. Ele interfere em todas as outras áreas, né? Então a gente estava falando, isso aconteceu com Daia também. Por exemplo, quando Daia veio para a cidade, você teve um outro volume de investimento, né, que fez com que a cidade tivesse um outro patamar de crescimento, né? Trouxe uma população, por exemplo, a população dos militares, que tem um poder de compra muito maior que a média da população da cidade. Isso fortaleceu o comércio local. Porque, por exemplo, quando você traz a base aérea, você tem que trazer um corpo também com essa base aérea, que são as pessoas, né? Não vem só o avião, né? Vem as pessoas, vem as suas famílias. E em geral, esse pessoal tinha uma remuneração bem acima da média da população anapolina, né? E da população brasileira de forma geral. Isso foi importante porque você potencializou o comércio local. Fomentou, né? Fomentou o comércio local. Então, foi importante a vinda nesse sentido, de você fomentar, você tem, né? Qual é o aspecto negativo, né, digamos, nessa questão, né, de vinda da base aérea, né? E que foi exatamente a cidade ter se declarado área de segurança nacional, né? E aí deixou de eleger prefeito. Eu acho que foi um aspecto negativo, né? Mas se você pegar nessa questão do desenvolvimento econômico, ela colaborou. Então, o Daia ele está nesse contexto. E o Daia e a base aérea são bem próximos, né? Quer dizer, a base aérea começou em 73, o Daia foi inaugurado em 76. Então, foram dois momentos assim, bem marcantes da década de 70 e que levaram a cidade a um novo patamar de desenvolvimento econômico. E tem algum ponto na história desconhecido que a gente não fomenta, não fala? Tem alguma coisa curiosa? Olha, que a gente sempre gosta de algo curioso, né? Você sabe, professor? Você fez uma pergunta difícil. O fato de desconhecido eu também não sei. Assim, desconhecido para nós, né? Eu não sei. Né? Eu vou falar um fato, assim, que é um fato que eu acho que talvez poucas pessoas conheçam, né? Assim, quando o Henrique Santilli era prefeito, houve uma tentativa de cassá-lo do mandato, né? Porque ele tinha uma postura crítica ao regime militar e, de certa maneira, isso acabou irritando muito, né, a cúpula do comando militar. Então, houve um processo de cassação, de tentativa de cassação dele na Câmara de Vereadores, né? Só que o presidente da Câmara de Vereadores, na época, era um aliado do Henrique Santilli, que era o ex-vereador já até falecido, Valmir Bastos, né? O Valmir Bastos, ele tinha... E aí houve uma pressão dos vereadores ligados. Aí, na época, tinha só dois partidos, Arena e MDB. E os vereadores da Arena fizeram um projeto de cassação do Henrique Santilli. Só que dependia e o presidente da Câmara era o Valmir Bastos. E dependia dele para assinar para poder dar encaminhamento. E ele não assinou esse recurso. E ele foi preso por causa disso. Ele foi preso e foi preso mais de uma vez. Por pressão. E na prisão pressionava ele, ou você coloca o projeto de votação ou você vai perder o mandato. Ele não fez isso e não perdeu o mandato. Então, ele garantiu. Então, de certa maneira, o mandato do Henrique Santilli ele deve muito isso ao Valmir Bastos. Talvez por isso a vida toda eles foram aliados. Até a morte, né, do Valmir Bastos, eles sempre foram aliados, né? Assim, o Henrique Santilli e o Valmir Bastos. Então, isso é um fato bem inusitado, né? Que eu olhando, né, lendo, eu acabei descobrindo isso. E aí, tá vendo? Eu não sabia e eu acredito que muita gente também não sabia dessa questão. Interessante. Valmir Bastos hoje é o nome de uma escola municipal, né? Uma escola nossa. Ele tinha muita ligação com os professores. Eu acompanhei um pouco, né, da vida dele, porque ele foi vários mandatos. Aqueles vereadores assim, de vários mandatos, eu não lembro agora de cabeça quantos, mas ele começou a ser vereador na década de 70 e foi até no começo de 90. Então ele foi muito tempo vereador, né? E ele tinha essa ligação com os professores muito forte. Já que o senhor tocou um assunto sobre política, Anápolis toda a vida teve uma decisão política muito forte para o estado de Goiás. Sempre teve, pela importância, nesse momento que a gente fala aí, né, de importância da importância econômica, né, da importância dela na região centro-oeste, isso acaba revertendo em posições políticas. Tanto que muitas das lideranças políticas locais, né, acabaram tendo projeção estadual. O Jonas Duarte, né, por exemplo. Nós tivemos aqui o Onofre, que foi vice-prefeito, o próprio Henrique Santilli, que foi governador, o Onofre foi vice-governador, o Henrique Santilli foi governador. Tivemos vários deputados que saem da cidade, né? Então a cidade tem uma força política, sempre teve, né? E continua tendo, né? Quer dizer, nós temos muitos deputados estaduais, nós temos deputado federal, então a cidade teve. Agora, quando você vai pulverizando também a quantidade de partidos e a cidade não cresce, por exemplo, a cidade de Aparecida passou a Anápolis, em termos de população. Isso pesa na hora de você decidir o eleitor.
Então, assim, são mudanças que vão acontecendo. Eu acho que é normal acontecer isso, sabe? Você tem, na medida que o tempo vai passando, né, as transformações vão acontecendo, né? E aí, então, de repente, se você não acompanha, digamos assim, essa mudança, a tendência é você perder espaço. Então, a Anápolis vai perder um pouco de espaço político para Aparecida de Goiânia. Por hoje, ela ser uma cidade, né, que tem mais habitantes, portanto, mais eleitor. E nessa hora conta o eleitor, né? Professor, a Anápolis, toda a vida, a argumentação é de que ela fica sempre localização estratégica, enfim. Isso também não pode ter prejudicado o avanço da cidade, porque a gente viu que lá na década de 70, a gente tinha um crescimento, igual, por exemplo, questão de cinema, nós tínhamos a visita de atores hollywoodianos, nós tínhamos movimentos do aeroporto. Hoje se a gente for olhar a história, a gente vê o quanto, infelizmente, a gente acabou regredindo. Em muitos pontos nós perdemos. Você fala a questão do aeroporto, por exemplo, aqui no aeroporto aqui descia, né, da antiga Varig, né, descia aqui em Anápolis, né? Então, tinha voo direto para Miami. Mas é o que eu estou te falando, assim, a cidade ela teve esse crescimento dela, né? E depois o problema é que ela foi perdendo espaço paulatinamente para Goiânia. Ela foi perdendo essa importância. Então, assim, ela não conseguiu acompanhar. Que eu acho natural que isso aconteça, porque isso é muito comum. A capital ela polarizar mais. E, de certa maneira, você suga um pouco, né? Então, por exemplo, não é só Goiânia, Brasília também. Então, Brasília está muito perto. Né? Brasília, sufocou Anápolis? De certa maneira, assim, se você pegar de Trevo a Trevo, você é 1 hora e pouquinho você está em Brasília. De Goiânia a Trevo a Trevo é 40 minutos. Então, ou seja, eu até brinco com alguns colegas que eu trabalho em Umas, né? E muitos colegas moram em Goiânia. Eu chego primeiro em Umas primeiro do que eles, e eu estou mais perto, eles estão mais perto do que eu, porque Goiânia lá é mais ou menos 45 quilômetros, de Anápolis em Umas dá 70, mas eu chego primeiro. Eu tenho colega que demora 1 hora e 10, 1 hora e 15 para chegar. Então, assim, a Goiânia acabou criando um pouco essa competição, né? As pessoas agora passam a sair daqui para comprar lá em Goiânia. Então, tudo isso vai enfraquecendo o comércio local, né? Então, quer dizer, ela deixou... Quando você falou essa questão desse pessoal que veio de Hollywood, por quê? Porque a Anápolis era uma terra de promissão, era promessa, era uma cidade em desenvolvimento, ela chamou a atenção. Tem um dado muito interessante, Bruna, de um livro, que esse livro está em inglês, não foi traduzido ainda. Mas é isso que eu queria falar sobre esse livro. Pois é. Como é que alguém vindo de fora, norte-americano, para escrever um livro sobre Anápolis, e até então as pessoas daqui mesmo não tinham esse olhar, né? Não tinha esse olhar. Esse livro, a gente tem esse livro lá no Instituto, eu tenho um exemplar dele, é um livro raro, difícil de se achar. E é o seguinte, por quê? Ele fez isso em 1953, exatamente ao auge de Anápolis. Ou seja, o pesquisador, ele olha assim, eu quero fazer um trabalho de pesquisa, né? Qual que é uma região dinâmica que eu tenho para pesquisar? Ele queria pesquisar sobre... Aí você fala, por que eles querem entender isso? E aí eu posso talvez até alongar. Isso pode ser um ato político dos Estados Unidos de conhecer quem que eles estão dominando. Então também é uma ação política, não é inocente, né? Não veio por acaso. Uhum. Então publicou o livro, escreveu, o livro chama Anápolis, capital, região de fronteira, mas minha tradução é mais ou menos isso. E esse livro não foi traduzido ao português, esse livro está em inglês até hoje. E nós já conversamos, inclusive, com algumas pessoas do Instituto, né? Da gente traduzir esse livro e republicar. Claro que para isso a gente vai fazer contato, né? Tem uma pessoa do grupo encarregada disso, fazer contato com a Universidade, que é lá de Chicago, né? Para ver qual é a questão dos direitos autorais, né? Para ver, porque com certeza né? Com certeza esse professor já deve ter falecido, eu imagino, que esse livro é de 1953, ele imagina que se ele devia ter uma pessoa, né, com, sei lá, talvez 30 anos, talvez pode até estar vivo, não sei. Né? Mas eu não sei, enfim, né? Já estamos falando mais de 60 anos, né? Então, talvez, eu não sei, dava 53, na verdade 70 anos já, né? Estou falando já de 73 anos, então provavelmente ele já não deve estar vivo. Vamos ver, então a gente está vendo essa questão, né, de direito autoral, talvez, e aí fazer a tradução do livro, para que as pessoas conheçam esse livro. É um livro muito interessante, ele tem muita foto de Anápolis lá dos anos 50, no livro. Não sei quem tirou a foto, está no livro, né? Muito interessante falar sobre Anápolis, olhando não só Anápolis, né? A história como um todo, né, professora? A gente precisa olhar o passado, né? E assim, e a cidade, né, o Blender, exatamente assim, não tá isolada. Então, quando a gente fala, né, assim, quando a gente fala, a Anápolis era forte para perder. Por quê? Porque não está isolado. Então, outras cidades cresceram, a Anápolis não acompanhou, né? Não deu conta. Não é que ela não quis, é porque realmente você tem muito mais investimento, por exemplo, em Goiânia e em Brasília. É natural que isso aconteça. Então, a cidade cai o investimento dela.
mas ainda é uma cidade muito importante do estado de Goiás. Ela poderia ter sido a capital do estado? Poderia. Quando foi construir Goiânia, na verdade você tinha ali 3 ou 4 cidades que se candidataram para pegar o título de capital. O título de capital. Você teve a cidade de Silvânia, né? E a cidade de Anápolis e Campinas mesmo. Campinas queria ser a capital, né? A própria Campinas, ia fazer ali. Aí começaram as brigas políticas, né? Porque aí começou o problema, né? Por exemplo, por que não foi em Silvânia? Não foi em Silvânia porque o Pedro Ludovico Teixeira, que era governador, ele era um inimigo pessoal do bispo. E o bispo era de Silvânia, né? E aí o Dom Epaminondas, desculpa, não, Dom... Agora não fugiu o nome. Era o bispo, inclusive o bispo que coordenou, inclusive, a comissão de criação de Goiânia. Ele queria levar para Silvânia, ele não permitiu. Aí tinha a ideia de vir para Anápolis. Só que se ele viesse para Anápolis, ele também teria politicamente que está muito ligado à família Pina, que era a grande força política aqui. E ele não queria. Então você percebe assim, a questão é política. Aí ele falou, eu vou fazer uma cidade com o meu nome. Né? Então ele fez Goiânia. Tanto que na época queriam que ele colocasse o nome de Goiânia de Petrópolis. Ele não aceitou, né? Então tinha até a proposta de colocar até o nome dele de Pedro, né? Pelo Vivo, mas não, mudou aí que acabou ficando Goiânia. Bom, a gente continua aqui no bate-papo com o professor Dr. Juscelino Polonial e agora a gente vai falar sobre um tema importante que é o IHGA, que é o Instituto Histórico e Geográfico de Anápolis, que foi criado há 1 ano e veio justamente para o quê? Resgatar a história de Anápolis. Professor, conta um pouquinho para a gente. Eu lembro que o ano passado o senhor esteve aqui, falou da fundação do IHGA e hoje já tem 1 ano. Também elaborou um curso muito bacana que foi sobre a história de Anápolis e vem outro curso também agora sobre a história de Goiás. Conta pra gente um pouquinho dessa trajetória de 1 ano. Pois é, esse eu acho que foi um trabalho bem interessante que a gente está fazendo. É um grupo, acho que é um grupo muito participativo, é um grupo que tem um grupo altamente qualificado. Nós temos 4 doutores no grupo. Nós temos a doutora Júlia Bueno, que é professora da UEG, o doutor José Fábio, que é doutor em História, a doutora Jantes, que é doutora em Geografia, eu tenho doutorado em Sociologia, e além disso, os outros professores têm mestrado, o que compõe o grupo, né? A nossa diretoria é formada por 15 membros, o vice-presidente é o doutor Luiz Carlos Mendes, que é um advogado conceituadista da cidade, quer dizer, né? E hoje, inclusive, é presidente do Conselho Municipal de Cultura, é o vice-presidente. E a nossa proposta, desde o primeiro momento, né, o grupo foi criado oficialmente, digamos assim, dia 30 de junho, fizemos agora 1 ano, né, no mês passado. Fizemos até, inclusive, uma confraternização com o grupo, foi muito legal. Então, assim, a proposta do grupo está sendo mantida. Que proposta é essa, né? Nós estamos já recebendo, inclusive, doação de alguns materiais sobre Anápolis. Nós vamos escrever e pesquisar sobre a cidade. A prova disso é o próprio jornal que nós escrevemos. Esse jornal é um jornal que fala sobre a história da cidade. Então, as pessoas me perguntam, eu posso escrever? Fala, se você tiver alguma temática sobre Anápolis, interessa. Então, o nosso jornal é sobre a história, e é um jornal para guardar, para as pessoas guardarem, né? Estamos no 2º número, o 3º já está pronto. Tá? E ele vai numa sequência, né? Assim, para as pessoas depois poderem guardar. Então, não é um jornal para a pessoa ler e jogar fora, é uma fonte de pesquisa. Então, ele vai ser um jornal que vai discutir a história de Anápolis. O próximo número, que já está pronto, é sobre o patrimônio cultural da cidade de Anápolis. Então, o Instituto ele nasceu com esse propósito, né? Não só de preservar, discutir, mas também pesquisar e apresentar para Anápolis interpretações sobre a história da cidade, em todas as áreas. E é interessante que o Instituto Histórico e Geográfico, né, ele é antigo. O primeiro Instituto Histórico e Geográfico do Brasil é o próprio brasileiro, que é o IHGB, que ele foi criado em 1838, portanto estamos falando de quase 200 anos de história, né? E depois foi criado o Instituto Histórico e Geográfico de Goiás, que é de 1932, já, portanto, quase 100 anos, e o primeiro instituto no interior de Goiás é o nosso, né? Então você tem o de Goiânia, né, que é o Jales Machado, o Jales Mendonça é o presidente, e nós temos aqui o Instituto de Anápolis agora, né? E a proposta é essa, né? E o grupo está bem animado, é um grupo bem assim, ativo nesse campo, né? E a gente vai trabalhar nesse sentido de apresentar para Anápolis de forma mais simples a nossa história, que isso é muito importante.
E esse número 2 aqui do boletim, né, do IHGA, fala sobre um período importante que foi a ditadura em Anápolis, e como foi tudo vivenciado, tudo isso também, né? E outro, a anistia em Anápolis também, enaltecendo essas pessoas que foram perseguidas na época da ditadura militar, né? Exato. Nós temos, inclusive, aqui um texto muito interessante da professora Edna Eloy, que ela fala da Maura Helena. Tem até uma pequena foto. Quem que é a Maura Helena? A Maura Helena era uma professora, né, formada no Rio de Janeiro e veio para cá com a família. E aqui, até pelas posições políticas dela, ela foi presa, foi torturada, né? Então, assim, é uma pessoa que a gente tem, assim, um maior carinho. Eu cheguei a conhecê-la ainda em vida. Então, assim, ela teve uma postura política muito crítica diante do regime militar e por isso foi torturada, né? Então, a Edna faz aqui um texto aqui em homenagem a Maura Helena. Num outro texto, que foi assinado pelo Luiz Carlos Mendes, né, que é o nosso vice-presidente, ele fala da anistia política na cidade, porque muitas pessoas em Anápolis, né, foram presas e essas pessoas foram torturadas, depois foram libertadas, quer dizer, né? Enfim, e algumas dessas pessoas, depois foi criada aquela comissão da verdade, né, para discutir a questão da anistia, e muitos anapolinos foram anistiados, né? Então, no jornal, nós temos aqui fotos de alguns desses anistiados, como a Maristela Mendes, né, que era mãe do Luiz Carlos Mendes, ela foi uma das perseguidas. Nós temos aqui o seu Clóvis Bueno, que foi também um dos perseguidos. Tem o Haroldo Duarte. Nesse jornal, eu estou aqui na foto porque eu represento a família Tiburcio, porque o Geraldo Tiburcio também foi perseguido, perdeu o mandato de vereador. Quando teve o golpe em 64, o Geraldo Tiburcio ele era vereador, né? E aí ele perdeu o mandato dele. Então, toda essa história, a cidade precisa de conhecer, né? Tá vendo? Aqui também teve ditadura militar. Por quê? Porque ainda tem aqueles que tentam insistir que não teve ditadura no Brasil. É só olhar para a cidade de Anápolis. E assim como foi Anápolis, foi no Brasil todo. Teve uma ditadura que foi violenta e que perseguiu, inclusive matou muita gente e torturou muita gente. E muita gente ainda continua sumida aí sem, muita gente, né? Sumida. Pelos relatos, né, existem hoje ainda 210 desaparecidos. Pelos relatos oficiais que a Comissão da Verdade conseguiu apurar. Tem 210 pessoas. E, inclusive, em Goiás, alguns bem famosos, viu? Nós temos um deputado estadual, o Zé Porfírio, que ele está desaparecido, ele desapareceu em 1973, e o Onestino Guimarães, que era um jovem estudante lá da UNB. Ele é de Itaberaí, esse menino, né? Hoje não seria um menino hoje, né? Mas é menino na época, né? E ele foi preso na UNB e sumiu em 73 também. Ele era de Itaberaí. Você tem outros, assim, menos conhecidos. 50 anos atrás, né? 50 anos atrás. Então, ele hoje estaria talvez com 70 anos. Então, ele estaria vivo, né? Nós temos, inclusive, tinha um menino de 16 anos que sumiu. Tem um chamado Olavo também que está desaparecido. Então, tem alguns assim desconhecidos, né, que eram meninos do movimento estudantil, meninos de 15, 16 anos, que eles eram prendidos e os meninos sumiram. Né? Você não sabe mais onde esses garotos estão. Simplesmente desapareciam. Desapareceu. Né? Como diz, tem um documentário sobre o Porfírio, que aí o documentário termina assim: desapareceu misteriosamente. Então ninguém sabe o que aconteceu. É um mistério. A gente sabe, né? Falando em deputado, tem uma entrevista com o Romualdo Santilo, que é dos irmãos que ainda permanece vivo, né? Contar um pouco dessa história, que também eles lutaram pela redemocratização do país. Né? Exatamente, foi fundamental. Foi um grupo político, né? Eles faziam parte de um grupo político que era opositor ao regime militar, né? Então, quando nós fizemos esse jornal, a gente pensou assim, bom, quem em Anápolis melhor representa esse momento aí, né? Pô, a gente olhou o Romualdo, com certeza, e ele aceitou o convite bem grado. Ele foi lá no Instituto, e a entrevista dá lá no Instituto, que a gente colocou para o Romualdo, a gente vai, porque ele já está doentado, já está de idade, então ele já está até com uma dificuldade, né, assim, mais, né, até pela idade de locomoção. Mas ele foi, levou a esposa, né, que está aí na foto, e aí foi com a filha, porque a filha foi para acompanhá-lo, exatamente porque ele está com essa dificuldade, mas foi com o maior carinho, foi um grande bate-papo, ficamos lá umas 2 horas batendo. Na verdade, essa entrevista aqui, ela é pouquinha, foram 2 horas de conversa, aí depois comemos uma pamonha, que ele adora uma pamonha, levamos a pamonha para ele também no dia, sabe? Então, assim, foi uma conversa muito boa, ele falou muita coisa para a gente, que está registrado, nós gravamos, né, isso. E aí colocamos um pedacinho, a gente colocou aqui, né, da conversa com ele, né? Exatamente porque a família Santilo representou um pouco, já que a gente estava falando do regime militar,
Ele foi um grupo que se colocou contra o regime militar, né? Naquele momento ali. E se criaram muito em cima disso, né? Politicamente falando. E o mais interessante, né? Como a gente estava falando no início do nosso bate-papo aqui, a maioria das pessoas que moravam aqui em Anápolis eram pessoas que vinham de outros países, de outros estados, inclusive família Santilo. Família de Santilo é paulista, né? Paulista, eles vieram para cá, ainda, inclusive ele conta essa história na entrevista, né? Fala que o pai veio para trabalhar e tudo, né? E trouxe os meninos tudo pequeno. Ele lembra disso quando ele era garotinho, né? Fala, então, ou seja, então eles vieram aqui pelos anos 40, né? Eles chegaram por aqui lá pelos anos 40. Então também, de novo, aquela ideia dos imigrantes, vieram porque a cidade atraía as pessoas, né? Então, nós vamos para onde? Lá em Anápolis parece que é uma cidade boa, então vamos para lá. Então, eles vieram nesse contexto, né? E Maura Helena aqui, lembrei também, é outro nome que hoje dá o nome de uma creche lá na Vila Jaiara. Sim, exatamente em homenagem a ela. Semei lá. Então a gente tentou pegar assim, alguns desses personagens que foram bem impactados, né? A vida das famílias, né? A vida das pessoas mesmo, né? Quem passa por torturas, realmente essas pessoas ficam com sérios problemas emocionais que não cicatrizam. E a Maura Helena é uma delas, a gente conhecia bem, sabia que ela tinha muitos problemas emocionais, isso porque ela foi torturada, entendeu? Então a tortura realmente é terrível, né? Então a gente tentou construir esse jornal a partir dessa temática, né? Quais têm sido os maiores desafios, professor? Porque já que a gente está falando sobre a história, resgatar a história, preservar o patrimônio histórico e cultural de Anápolis, como é que tem sido? O grande desafio sempre foi, e eu sempre trabalhei com isso a minha vida toda, né? Quer dizer, né? É exatamente você ter a preservação do documento, né? E colocar isso à disposição de pesquisador. Por exemplo, nós temos um material no Museu Histórico de Anápolis que agora ele está sendo digitalizado. Eu tive essa informação, né? Inclusive quando foi reinaugurado o museu, né? Eu estava inclusive lá no ato de inauguração, de reabertura do museu, e tive a informação, né? pela própria palavra do prefeito que ia começar uma digitalização do documento que está lá, né? E realmente está acontecendo isso. Eu conversei com o Zé Fábio outro dia e ele falou, já estamos digitalizando já. Por quê? Porque o material está perdendo. Né? E aí você criar uma política, mas essa política não tem ainda. Você tem uma lei de preservação, mas não tem uma prática dessa preservação ainda. Então é preciso que isso aconteça, né? A gente que é da área sabe a importância disso. Eu sou mestre, eu devo ao museu. Eu fiquei naquele museu 3, 4 meses estudando o que tinha lá dentro. Então, assim, você mexendo em tudo, né, ali. Então, ou seja, eu devo meu mestrado ao Museu de Anápolis, senão eu não era mestre. Se eu não tivesse aquele material ali, eu não tinha como fazer meu mestrado. Onde é que eu ia buscar a fonte? Né? Então, daí a importância para o pesquisador, ele é importante para o pesquisador, mas é importante também para a cidade, para o cidadão comum, para ele ver essa história, para ele olhar essa história. Então, de todo ângulo que você olha, é importante você fazer essa preservação. E tem um lado cultural, né, que é de você contar essa história, né, da melhor maneira possível. Professor, para quem nunca visitou o Instituto, como que pode visitar? Como é que pode se associar ao Instituto? A visita lá geralmente é o seguinte, quinta e sexta-feira pela manhã eu costumo ficar lá. Porque nós não temos funcionário, né? É um grupo, né? Então então eu fico lá do expediente quinta e sexta-feira pela manhã, de 9 às 11, se o pessoal quiser aparecer lá, bater um papo, eu mostro o que nós já temos. Nós já temos material lá que um professor usou para fazer mestrado. Olha que legal. Então nós já temos material de pesquisa lá que já dá para fazer, sabe? Nós temos uma produção literária que está lá. Nós temos trabalho lá de mestrado e doutorado sobre Anápolis. Né? Então, por exemplo, eu posso citar aqui uns casos. A professora Júlia, o mestrado dela é sobre Anápolis. O trabalho dela está lá, quem quiser ler. O meu trabalho sobre mestrado está lá para quem quiser ler. Né? Nós temos trabalho de doutorado que está lá para quem quiser ler. Então, assim, só que tem que fazer isso lá, porque não tem como a gente, né, deixar sair o material, né? Que não tem controle disso. Mas o Instituto ele é aberto para a comunidade. E mesmo assim, se não puder, se a pessoa não puder ir quinta ou sexta, se fazer contato com a gente, o Instituto, né, a gente marca um horário e apresenta para essa pessoa. No nosso jornalzinho, nós temos um telefone. Esse telefone é o WhatsApp. Se você quiser passar aí para a turma aí, olha, no nosso expediente. Olha, o WhatsApp nosso, ele é 3706-4270. É o WhatsApp do Instituto. Se alguém quiser marcar um horário para ir lá conhecer o Instituto, é só dar o sinalzinho no WhatsApp, a gente dá um jeito de ir lá.
E procurar também o Instituto nas redes sociais, que está bem ativo também, né, professor? Nós temos nossa página no Instagram, pode participar, pode seguir a gente lá. E aí, inclusive agora, nós tivemos, né, nós com a ação do Instituto, nós tivemos assim, várias ações. Nós participamos, por exemplo, a Câmara Municipal de Vereadores criou lá um memorial da Câmara. O Instituto participou como um dos consultores. Nós participamos daquele projeto, né? Que foi coordenado pela vereadora Andréia, né? Então, que a gente acabou fazendo parte do projeto. Nós temos já um curso de Anápolis, que nós já finalizamos esse curso sobre a história de Anápolis, e vamos começar agora em agosto um curso sobre a história de Goiás, com essa equipe que eu estou falando aqui, a equipe feita, né? Os professores do curso de Goiás será a professora Thalita Michele, que ela é professora da rede particular. Nós temos o professor Ronaldo, a professora Júlia, o professor Pedro Sayum e eu, que nós vamos estar trabalhando, e o professor Zé Fábio. Essa é a equipe que vai trabalhar o curso da história de Goiás. Procure as redes sociais, né, para poder fazer inscrição, né, professor do curso, também quem queira participar. Quem quiser participar desse curso de História de Goiás, é só fazer a inscrição pelo nosso e-mail. Nosso e-mail é ihga897@gmail.com. Faz a inscrição, paga uma taxa de inscrição de R$50, é o único gasto que a pessoa vai ter, é a inscrição de R$50, certo? E manda por e-mail com o número de celular para a gente formar um grupo para poder ficar mais fácil a comunicação. Então, quem quiser fazer parte é só entrar no nosso e-mail aí ou entrar no Instagram. Na nossa página no Instagram tem todos esses dados lá. Certo? Muito bom. Professor, para a gente finalizar, para a gente contar um fato histórico, um acontecimento que simboliza a essência de Anápolis para esses 119 anos. Olha, eu vou voltar no meu mestrado para fazer essa lembrança, né, que foi a inauguração da estação ferroviária. Porque assim, eu falo muito disso, né, porque realmente mudou a face da história da cidade, né? No dia da inauguração da estação ferroviária, que foi no dia 7 de setembro, então escolheram uma data até emblemática, né, 7 de setembro. Então, foi um dia todo de festividade, para mostrar a importância que era a ferrovia. Eles começaram logo de manhã, com festividade, comícios, né? Muita como a gente faz hoje, festa junina, que as festas, muita comida, muita bebida, com show, até a noite. E à noite, no final da tarde, a ferrovia chegou com o primeiro comboio, né? Então, eu acho que destacar isso, aquele momento a cidade se preparava para a modernidade. Então, acho que a ferrovia representa isso, né? Então, você passou um dia inteiro fazendo festa para receber ferrovia. Começou de manhã, com a abertura oficial pelo prefeito, e foi até a noite, depois, inclusive, com um show, logo depois que chegou o primeiro comboio, vamos colocar assim, né? É um marco, né, para Anápolis. Foi um marco, com certeza. E agora é importante, né, porque foi reaberta a estação ferroviária, né, que está lá funcionando, né, que tem vários projetos ali acontecendo, então eu acho muito interessante. E a gente precisa viver mais a história e a cultura de Anápolis, né, professor? Resgatando, olha, aqui, eu que trabalho com essa área há muito tempo, aqui em Anápolis você tem muita gente boa que está só esperando a oportunidade para poder fazer projetos culturais na área da literatura, do teatro, da dança, da música, tem muita gente boa aqui. Basta dar oportunidade. Basta ter política pública na área cultural. Essa cultura ela vai aparecer, porque quem faz já está fazendo. Professor, para a gente encerrar mesmo, qual a mensagem que o senhor deixa nesse aniversário de Anápolis para as pessoas, né? A importância de conhecer e preservar a própria história. Olha, eu gostaria muito de dizer o seguinte, que as pessoas frequentassem os espaços culturais, né? Frequentar o museu, frequentar a biblioteca municipal, frequentar agora a estação ferroviária que está aberta, né? Tá bonita, visitar, né? Está bonita, está bonita. E visitar lá, eu fiz o convite com o Instituto nosso Instituto Histórico, ele é uma ONG, então não é um órgão ligado a nem a prefeitura, nem ao Estado, nem ao governo federal, é uma ONG, né? Então, mas é uma ONG aberta à comunidade. Então, a gente quer, embora não seja um órgão público no sentido de pertencer a um governo específico, né? Mas é um órgão público de ser para a comunidade. Então, está aberto também a visitação. Eu acho que visitar esses espaços é importante para você criar uma mentalidade uma cultura mais elevada, né? Eu acho importante. Professor, eu quero te agradecer mais uma vez a disponibilidade, estar aqui com a gente, compartilhando conhecimento. É sempre bom recebê-lo. Eu que agradeço mais uma vez, né? E deixando essa mensagem aí de as pessoas poderem participar desses espaços culturais, né? Olha, com o professor Juscelino Polonial, a gente encerra a edição de hoje.
convidando você para compartilhar, replicar o programa. Afinal de contas, cultura, história, faz parte do nosso povo, faz parte de conhecimento. E os recortes, né, os cortes especiais, a gente acompanha também nas redes sociais, no @Anápolis em Pauta. Agradeço a sua audiência qualificada e conto com ela numa próxima edição. Até lá!